Fala aí, pessoal, seguinte, o Elon Musk arrumou treta, o Trump também entrou na história, o mercado despencou e, como sempre, teve gente vendendo tudo no fundo, achando que estava se protegendo da correção. Mas vamos aos fatos, porque ontem nós vimos a maior manipulação do institucional dos últimos meses. E adivinhe, eu avisei aqui de novo, eu avisei no vídeo de ontem. Mas é claro que ninguém quer ouvir nesses dias de emoção, quando o Bitcoin está caindo muito, o pessoal fica com muito medo e toma decisões irracionais. Só que tem uma coisa interessante, enquanto a galera estava vendendo no pânico, o mercado ele já começou a precificar uma redução de até 75 pontos bases nos juros do Fed até dezembro desse ano. E o mais importante, as chances de cortes em setembro elas estão subindo e bem forte. E se esse corte realmente acontecer lá na frente, o mercado ele pode engatar em uma nova alta, mas não é no momento em que você está esperando. Porque o mercado e o institucional ele antecipa algumas movimentações ou deixa para depois que o fato acontece alguns meses depois, e é sobre isso que eu quero falar com vocês até o final do vídeo. Agora, no curto prazo, o Bitcoin ainda tem espaço para voltar a subir como eu avisei. Só que o problema é que muita gente pulou fora no pior momento possível. Mais uma vez, muita gente vendeu no pior momento possível, que é aquele dia de grande correção que o pessoal fica emocionado e geralmente é o dia de formação de fundo de curto prazo. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o seguinte, porque essa queda ela foi orquestrada e manipulada e porque eu fiquei mais otimista ainda com altas daqui pra frente, quais são os dados da macroeconomia que saíram hoje e mudam um pouco o jogo aí da questão de corte de juros e se ainda dá tempo de pegar o próximo grande movimento de alta do mercado. Eu só peço o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o seguinte: você caiu na armadilha ou você segurou firme e ficou tranquilo durante essa correção? Bom, indo direto aí pra briguinha aí de bilionário, né, do Elon Musk com o Donald Trump, tudo aconteceu publicamente e desde o início do governo Trump, isso até me cheira como um outro tipo de manipulação e eu acredito que muita gente ganhou dinheiro com essa briguinha aí. Mas enfim, Donald Trump ele tweetou lá: a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares, porque o Donald Trump ele respondeu, né, o Elon Musk, porque eles já estavam trocando farpas ali no Twitter, o Elon Musk falando que o Donald Trump vai causar uma recessão nos Estados Unidos com essas tarifas e que ele precisa cortar gastos do governo, né? Então nessas farpas o Donald Trump ele falou o seguinte: a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrando os subsídios e os contratos governamentais do próprio Elon Musk. Sempre me surpreendi como Biden não tinha feito isso antes. Então ele lançou essa em tom de ameaça para Elon Musk, né, que ele tem lá contrato com a SpaceX, negócio com a NASA também, até tem algumas coisas relacionadas a veículos elétricos. E aí logo em seguida o Elon Musk respondeu: à luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente. Então, em resposta a isso, o Elon Musk também deu a farpada dele. Aí o Trump fez outro tweet: Elon estava se esgotando, entre aspas. Pedi para ele sair. Retirei seu mandato de veículos elétricos que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria. Algo que ele sabia há meses que eu faria, e ele simplesmente ficou louco. Então ele tá falando ali que era para ter um acordo do Elon Musk para todo mundo ter carros elétricos, aí o Trump ele se negou a isso, aí o Elon Musk respondeu que é uma grande mentira, né? Tão triste esse tipo de coisa. Enquanto a treta comia solta, as ações da Tesla tiveram uma correção nos últimos 5 dias de quase 15%, só que hoje mesmo já vemos uma recuperação da queda das ações da Tesla, né? Com uma alta ali próxima de 7% e provavelmente ao longo das próximas semanas isso daqui já vai se estabilizar, né? Ou seja, esse tipo de coisa já cheira muito manipulação e alguém ganhou muito dinheiro com isso daqui. Tem até os memes pra gente dar uma risada um pouco e descontrair, né? Que falando, ó, nos anos 80, antes o investidor ele fazia lá análise técnica, análise fundamentalista para tomada de decisão. Hoje o investidor só precisa acompanhar o Twitter, o Trump ele vai falar, para ver se ele compra ou se ele vende. Mas saindo um pouco do tom aqui do meme, né? Pessoal, quem fica operando notícia só vai perder dinheiro. Não tem um investidor que realmente ganha dinheiro que ele fica operando notícia. Então, de acordo com as notícias de ontem, você deveria vender. E aí, mais uma vez, se você seguiu as notícias e ficou com medo junto com o resto das sardinhas do mercado, você perdeu dinheiro porque você vendeu em fundo. Da mesma forma, quando temos notícias muito positivas sobre alguma coisa que não tem base nem lógica, né? O que tem a ver o Elon Musk e o Donald Trump com o Bitcoin? O que tem a ver isso com as ações da Tesla? O que isso tem a ver com o mercado financeiro? Então, não tem nada a ver o que eles estão discutindo ali no Twitter com a precificação de um ativo. Então esse tipo de notícia é a maior besteira de se operar. E é aquilo que eu estava falando também, né? Tem gente que especula que os dois estavam desse jeito aqui nos bastidores, né? E falando, ó, essa você mandou bem, ó. Na próxima me chama de retardado pra gente ver o que vai acontecer. Então tem gente também falando isso daqui. Nos bastidores é uma coisa, aí publicamente eles estavam aí fingindo uma briguinha. Só que de qualquer forma essa briga até gerou repercussões no mercado justamente com relação às sardinhas. Então nós podemos aqui ver nos mercados futuros
que ontem nós vivenciamos mais uma vez uma das mudanças de comportamento mais expressivas desse ano de 2025. Onde aqui, né, nós estávamos totalmente positivos, né? Pode ver pelas barras verdes aqui. E nesses últimos dias, nesse momento de correção, de aumento de tensão, o mercado praticamente virou como se a gente estivesse num grande período de correção. Fica muito claro aqui pela inversão das barras aqui para barras vermelhas, onde o mercado ele fica muito mais pessimista, né? Onde tem mais pessoas apostando na queda do que na alta do mercado. Esse tipo de movimentação que saiu abruptamente aqui da faixa positiva para uma faixa negativa é um sinal clássico de medo generalizado do mercado e que costuma se aparecer quando estamos próximos a regiões de fundo de mercado. E o mais interessante é que depois de uma formação de um fundo, nós temos uma das reversões mais fortes para o mercado de alta. Nas últimas vezes que isso aconteceu, podemos pegar aqui, ó, outubro de 2023, que foi neste período aqui, ó, onde o mercado estava otimista, ele virou rapidamente para um mercado bem pessimista e logo em seguida o mercado ele fez uma formação de fundo e aí o Bitcoin engatou numa bela alta. Entre agosto e setembro de 2024, a mesma coisa aconteceu quando o mercado mais uma vez ele formou um fundo aqui, outro fundo aqui, ó, repara, a gente estava com um forte volume comprador, aí teve uma inversão no sentimento do mercado e uma inversão até maior do que essa que vimos hoje. Aqui mais uma vez em setembro, aí depois isso daqui marcou o fundo e o mercado ele engatou numa alta, saindo lá dos 48 mil dólares em agosto, né, para os 109 mil dólares em janeiro. Agora o mercado ele havia voltado a ficar bem positivo, aí na última semana diminuiu um pouco esse sentimento e no dia de ontem a gente teve essa maior reversão. Mais uma vez podendo marcar um fundo aqui de curto prazo nessa região dos 100 mil dólares por unidade e antecipar uma alta. Por isso que depois do que aconteceu ontem eu fiquei muito mais bullish com o mercado a partir de hoje. Ainda temos aí institucionais anunciando que eles vão fazer compras de Bitcoin, então mais uma vez a MicroStrategy japonesa, que é a MetaPlanet, ela declarou que levantou 5,4 bilhões de dólares para comprar Bitcoin e pretende chegar aí numa posição de 210 mil Bitcoins em caixa na empresa até 2027, ou seja, ela quer ter 1% de todos os Bitcoins em circulação no caixa da empresa. Hoje a empresa possui 8.888 Bitcoins e eles vão aumentar bastante esse número, né, com esse novo aporte que está por vir. Além disso, temos o M2 global, a liquidez global do mundo, né, atingindo um novo recorde histórico. Isso também é um indicador que precede continuação de alta para o Bitcoin. E com relação aos dados macros que saíram hoje, né, temos aqui o ganho médio por hora trabalhada, relatório do payroll, que foi o mais importante, e a taxa de desemprego. Essa taxa de desemprego, ela deixou o mercado otimista porque ela veio dentro do esperado. Não subiu, né, igual muitos acreditavam em recessão, como vieram dados semana passada que indicavam recessão, mas a gente está tendo bastante dados ambíguos aí, alguns indicam recessão, outros indicam que a economia ainda segue forte. E esse daqui foi um dado muito positivo, né? A taxa de desemprego se manteve estável e o payroll ele veio até um pouco acima da projeção do mercado. O ganho médio por hora trabalhada ele também veio um pouco acima. Então tudo isso segue normal e nada de muito pessimismo e nem muito otimismo. Mais uma vez, temos lá Donald Trump fazendo seus tweets, né? Que cada hora atinge alguma coisa no mercado e aqui, no caso, foi a taxa de juros. E o principal alvo dele é o Fed e o Jeremy Powell, né? Que ele chama de Mr. Too Late, Mr. Atrasado, né? Temos ótimos números de trabalho. O mercado de ações está em alta. Ao mesmo tempo, bilhões entrando em tarifas. Então, isso daqui ele tá falando que tá tudo bem com o mercado e com os Estados Unidos. Aí depois ele falou, se o Jeremy Powell, né, que ele chama aqui de tarde demais ou atrasado, do Fed, ele fizesse o corte, reduziríamos bastante a taxa de juros de longo e curto prazo sobre a dívida que está vencendo. Biden optou principalmente pelo curto prazo e praticamente não existe mais inflação. Na verdade, se olharmos os dados fixos ali, vemos que ainda tem inflação e a gente ainda não chegou na meta do Fed. Em outro tweet, o Trump chama o Jeremy Powell lá, que o Fed ele é um desastre. A Europa ela já fez 10 cortes de juros e nós não tivemos nenhum. Apesar dele, nosso país está indo muito bem. Vamos lá. Olha, em certos pontos eu concordo completamente com o Donald Trump. Ele realmente, né, tem razão no quesito que ele fala o seguinte. Se a taxa de juros não cair, vai ficar muito caro para os Estados Unidos refinanciar a dívida. Esse é o maior problema hoje, a dívida dos Estados Unidos e que nos próximos meses aí eles vão ter que fazer o refinanciamento e rolar a dívida para frente. O ideal é fazer isso quando a taxa dos juros estão baixas. Mas o que não faz sentido é o que o Trump ele está fazendo com relação às tarifas. As tarifas não fazem sentido algum nesse sentido de que ele quer que o Jeremy Powell corte os juros, porque a política de tarifas é inflacionária. Ou seja, o próprio Donald Trump ele é incongruente nas ações que ele toma. Ou seja, o próprio Donald Trump ele é incongruente nessas ações que ele vem tomando. Mas ao mesmo tempo nós temos vários dados que já dão base aí para o Fed começar a cortar os juros.
Mas ao mesmo tempo já temos vários dados da economia que dão base para o Fed cortar os juros. E por isso o mercado já está precificando um corte de juros lá no dia 17 de setembro, sendo o primeiro corte aí do ano. E aos poucos, com a melhora dos dados da economia, né, o mercado ele vê uma maior chance de redução de juros acumulada aí de 75 pontos bases ainda esse ano até dezembro. Ou seja, podemos ter um corte de 0,25 em setembro, um corte de 0,25 em outubro e quem sabe um corte de 0,25 em dezembro. Isso daqui seria extremamente bullish para o mercado. Isso acontece por uma regra simples, né? Quando temos aumento de liquidez, tem mais dinheiro disponível na economia, naturalmente em um sentimento otimista com algum ativo, esse dinheiro tende a fluir para esse ativo. No caso, isso acontece muitas vezes com o Bitcoin. Quando tem aumento de liquidez, o sentimento é otimista com ele, nós temos uma valorização do ativo. Por isso, acompanhamos a todo momento os dados da macroeconomia. Da última vez que tivemos corte nos juros, o Bitcoin ele estava ali na região dos 60 mil dólares por unidade. Aí o Fed ele fez o primeiro corte em 0,5%, que foi um corte, inclusive, no mês de setembro, e olha só como foi o comportamento do ativo após o corte de juros. No curto prazo, não teve muitas mudanças, inclusive no dia do corte a gente até teve uma correção do Bitcoin de curto prazo, ó. Ele estava ali em 61 mil, veio o corte, ele caiu para 59 mil. Só que nos dias seguintes, nas semanas seguintes, o Bitcoin ele ficou lateral, dentro desta região aqui de lateralidade, onde ele tentou entregar uma alta, aí não conseguiu, entregou toda a baixa novamente. Repara que aqui a gente já estava em outubro, ou seja, um mês de lateralidade, para depois, no mês de outubro, aí sim ele começar a engatar em uma alta mais forte. Então, por mais que o mercado inteiro já espere pelo corte de juros em setembro, não espere por altas no mês de setembro e nem no mês de outubro. Provavelmente, se esse corte acontecer, as altas estarão entre os meses de novembro e dezembro e, quem sabe, o mês de janeiro do ano que vem. Porque lembra, o mercado sempre antecipa os fatos. Se sentiu que foi manipulado nesses últimos dias, fica fazendo sardinhagem por aí, comprando caro, vendendo barato, ou quer estar dentro de uma comunidade que realmente já conhece o mercado e toma boas decisões de investimento, aí eu convido você a entrar para o RCC, que é o meu treinamento completo de cripto, que te prepara para ser um bom investidor e tomar melhores decisões. O RCC ele é um treinamento que tem duração de 7 semanas, com início, meio e fim. Você tem acesso a uma área de membros com todas as aulas gravadas com o meu método aí, que a gente começa no básico, vamos para o intermediário, para o avançado e extremo avançado. E o mais importante, na minha opinião, é o acesso à nossa comunidade aí exclusiva por 12 meses e também o acesso por 12 meses ao nosso suporte. Porque nós temos a comunidade do grupo do WhatsApp, onde lá todos os dias nós estamos conversando e mandando mensagem. Você tem acesso também à comunidade do Discord, que é onde acontecem encontros ao vivo e também onde temos algumas coisas fixadas ali sobre algumas dúvidas, também resultados dos alunos. Então tudo isso dentro do Discord também. Entrando no RCC, toda semana você vai ter encontros semanais comigo. Um encontro vai ser para tirar dúvidas sobre cada módulo e também trazer um resumo geral sobre cada módulo e o mais importante dos módulos. E o outro encontro é uma atualização semanal de carteira. O que estamos comprando, o que estamos vendendo, qual é a nossa visão do mercado, tudo isso eu levo para o encontro de atualização. Já temos centenas de alunos formados e que estão ativos dentro do nosso grupo da comunidade global, porque depois que você faz todo o processo das 7 semanas, você se torna um investidor completo e aí entra dentro deste grupo que tem todos os alunos das outras turmas. Então, se você tiver interesse e quiser conhecer mais o RCC, tem um link aqui na descrição, você pode escanear o QR Code também para ir direto à página ou também entrar em contato com o nosso suporte, que também tem o link aqui na descrição. Te espero lá porque em breve vamos fechar as vagas para dar início ao treinamento. Agora vamos falar um pouco do curto prazo aqui, porque o Bitcoin caiu, né? Se ele tem ainda potencial de cair mais ou não, se ele vai estabilizar daqui para frente. Mas por enquanto nós temos aí um baixo volume nos ETFs. Isso fica muito claro nesses últimos 10 dias aí. Tivemos baixo volume comprador e também baixo volume vendedor. Então o que os ETFs compram num dia, eles vendem no outro. Então não está tendo um fluxo comprador positivo aqui de ETFs por enquanto. Nesses últimos dias também tivemos bastante realização aí dos investidores que seguram o Bitcoin de 5 a 6 anos, de 5 a 7 anos, de 3 a 5 anos, de 2 a 3 anos e alguns venderam no medo, que são os investidores aqui de 3 meses a 6 meses. Esses daqui venderam no medo de ontem. Agora falando um pouco do gráfico, vou chamar aqui, ó, meu assistente, o Eric do passado. Para quem não assistiu a Masterclass de ontem, onde eu falo meu plano final, também falei do curto prazo e sobre o movimento de ontem. Olha só. Aqui o gráfico do Bitcoin, hoje mais uma vez estamos tendo um dia aí de correção e dá para notar que pelo tamanho do volume da barra é uma correção de institucional, ou seja, estamos vivendo aí um dia de manipulação, assim como foram outros dias no passado, né, com bastante manipulação de institucional para depois o preço continuar subindo. Então eles fazem esse tipo de movimento para que as sardinhas vendem com medo no curtíssimo prazo, para que depois o ativo ele lateralize e entregue mais uma pernada de alta. Agora, e pegando aqui no grupo do WhatsApp de ontem, né, dos alunos da comunidade
volatilidade global, ó, pessoal, pelo volume da queda, é claramente uma barra de manipulação de institucional. Tendência de alta segue normal por enquanto. E hoje estamos aqui, Bitcoin fez a correção e no dia de hoje ele já retomou toda a alta que ele perdeu ontem. Inclusive, podemos ver pelo tamanho da barra vendedora e pelo tamanho da barra compradora, a entidade que causou essas correções também é a mesma entidade que causou essa compra e essa alta. Uma coisa que me deixa otimista é que quando temos esse tipo de movimento de baixa, né, hora ou outra, quando puxamos o elástico e tensionamos ele, o Bitcoin ele vai vir fazendo um rompimento aqui para cima. E isso fica ainda mais claro quando vemos onde tem liquidez no curto prazo. Então, repare que acima da região aqui dos 106 mil dólares, né, com Bitcoin buscando 106 mil, tem muita liquidez, ou seja, muita gente para ser liquidada que começou a apostar na baixa do mercado. Então o preço ainda tende a vir liquidar todo mundo aqui e parar ali nos 111 mil dólares mais ou menos, tá bom? Então eu sigo muito otimista com o mercado, principalmente para as próximas semanas de junho, onde devemos ter uma retomada de alta bem forte e vai ser um bom período de realização de lucro. Quais são os pontos principais de agora, né? As notícias não estão fazendo o preço do Bitcoin. Isso daqui não influencia no Bitcoin, tá? Para de operar notícias. Para o Bitcoin subir, é necessário força dos ETFs também, que agora eles não estão fazendo tantas compras assim. E a causa da correção foi o institucional e investidores também que realizaram lucro nos últimos dias. Pegando uma pergunta aqui rápida aqui do Pedro. Faz um vídeo falando da Solana, se ela tem chance de entregar alta e os motivos dela. Olha, a Solana ela se encontra num momento mais delicado, mas no passado já tivemos momentos como esses também em Solana. Olha só, no curto prazo podemos ver uma saída de liquidez da rede Solana aqui no TVL dela. No gráfico, a Solana também está abaixo das médias e as médias estão se aproximando. Geralmente, quando a gente tem uma aproximação das médias, isso antecipa algum movimento explosivo. Então, o ideal das próximas semanas em Solana é que a gente tenha aí uma aproximação dessas médias assim e um cruzamento da média vermelha sobre as outras médias para cima. Isso daqui anteciparia uma recuperação da Solana lá para a região dos 180 dólares. Mas por enquanto, ela está tendo bastante dificuldade aqui de romper os 150, né? E aparentemente está fazendo um pivô de baixa. Se Solana perder essa região aqui, ó, que é um suporte, 140 dólares, ela vai derreter lá para essa região aqui dos 110, 115 dólares. Então, se você tem Solana e quer proteger o patrimônio, você poderia colocar ordens de stop aqui abaixo desses suportes, né, para proteção. Qual é a principal região que ela tem que romper a Solana, né? Ela precisa romper aqui a região dos 160 dólares para aí sim ir buscar mais uma vez os 180 dólares por unidade. Das grandes, Solana é a mais preocupante nesse momento porque ela está em tendência de baixa de médio prazo e as médias não estão apontando para cima, ela está abaixo das médias. Ficaria bem atento a Solana. Pegando a dúvida do Iago do último vídeo, o que será que aconteceria se tivéssemos uns 3 cortes de juros e impressão de dinheiro nos Estados Unidos? Olha, impressão monetária, eu não acreditaria nisso em breve, mas se isso acontecesse, teríamos uma bull run estendida e o Bitcoin tranquilamente poderia chegar em 180 mil dólares. E nesse cenário de impressão monetária, aí sim teríamos altcoin season. Eu não gostaria de ter vendido tudo nesse momento, o jogo ainda não acabou nesse ciclo. Acredito em uma terceira pernada mais forte que as duas anteriores. Muita gente vai começar a brincadeira de altcoins quando o Bitcoin estiver na faixa dos 150 mil dólares. Sobre a impressão monetária, eu acho difícil acontecer, mas os 3 cortes de juros sim podem acontecer esse ano. 3 cortes de 0,25. Vimos aí que existe a chance disso acontecer. Nesse cenário, se você aguentar uma correção ali para agosto, setembro e outubro, para depois surfar uma alta de novembro, dezembro e quem sabe janeiro, aí sim você pode se manter posicionado aí no que você já está. Mas eu acho muito mais inteligente e seguro sair agora enquanto o mercado está em alta. Quando o mercado ele corrigir, aí sim a gente faz uma reentrada. Mas é totalmente possível o Bitcoin ainda buscar 150 mil dólares até o final do ano ou início de janeiro do ano que vem. Eric, antes de tudo, agradeço esse vídeo muito esclarecedor e valioso. Eu gostaria de uma opinião sua sobre o investimento meu. Um fundo de criptomoedas que tem 50% de Bitcoin, 50% de Ethereum e altcoins variadas. Valor acima de 500 mil reais. Acontece que a cotização deste fundo é D+10, ou seja, demora 10 dias úteis a partir da tomada de decisão, sendo válido o valor do último dia útil. E a pergunta é a seguinte: se esta primeira alta ocorrer entre os dias 10 a 15 de junho, eu devo realizar o lucro no dia 30/6? Sexta-feira? Olha, provavelmente a partir da segunda semana, principalmente depois do dia 12 ali de junho, né? Dia 18 tem reunião do Fed, mas depois do dia 12 nós devemos ter um mercado mais otimista. Então sim, essa estratégia de fazer uma realização pode ser uma boa para que você ainda pegue esse período mais otimista. Mas agora falando um pouco sobre esse fundo e sobre esse ativo, cara, eu não investiria de jeito nenhum meu dinheiro nisso, porque não tem essa liquidez necessária, ó, D+10 pode ter muita mudança no mercado dentro desse período. E outra, a distribuição, ó, 50% Bitcoin,
tem Ethereum, tudo bem, e altcoins variadas. Faz muito mais sentido você só comprar um ETF de Bitcoin e um ETF de Ethereum nesse momento atual. Ou você aprende um pouco mais sobre o mercado, entra no RCC se você quiser nessa turma, ou estuda aí por conta própria mesmo, mas investe direto no mercado que faz muito mais sentido. Você não tem as taxas, não tem esse problema do 10+10, você pode resgatar a qualquer momento e ainda tem vantagem tributária. Mas repensa aí no investimento. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar atualizado sobre o mercado, sobre macroeconomia, sobre as brigas aí do Donald Trump e do Elon Musk. Não seja a sardinha do mercado que perde dinheiro, seja aquela que ganha dinheiro. Então entenda esses movimentos do institucional. As vagas do RCC estão abertas, se você quiser fazer parte da turma, tem o link na descrição. Mas é isso e te espero no próximo vídeo.